O homem que inventou o pecado, parte 6/12. Zafar não estava preocupado apenas com a queda de Karun, mas com o impacto social de sua destruição. A cidade de Zarates estava prestes a entrar em um ciclo de mudança, e no olho dessa tempestade estava Aram, o agente do caos que Zafar moldara desde o início, um peão que se tornaria decisivo para os planos do gênio. O exemplo de Zarates inspiraria outras cidades e um mundo mais justo e igualitário surgiria. Quando a carroça de Aram finalmente se aproximou dos imponentes portões de Zarates, a cena diante dele era caótica. Uma longa fila de mercadores, viajantes e suas carroças aguardava impacientemente para entrar na cidade. O movimento incessante de pessoas e animais era interrompido repetidamente pelos guardas, que vigiavam cada movimento com olhos atentos e desconfiança evidente. A tensão no ar era palpável. Os rumores sobre insurgências haviam chegado aos ouvidos das autoridades, e os portões da cidade estavam mais vigiados do que nunca. Os guardas, em suas armaduras simples, mas sólidas, formavam barreiras humanas, represando a multidão de pessoas que desejava adentrar Zarates. Eles paravam cada carroça, examinando meticulosamente as cargas e questionando os viajantes. Homens e mulheres eram revistados, e os guardas não hesitavam em abrir sacolas, baús, e verificar mercadorias, mesmo as que pareciam mais inofensivas. O som das ordens gritadas pelos oficiais e o constante barulho de ferraduras e rodas de carroças no chão de pedra criavam uma cacofonia perturbadora. Aram observava tudo com uma calma estratégica. Enquanto sua carroça se aproximava lentamente dos portões, Aram notou como os guardas pareciam mais desconfiados do que o habitual. Eles sabiam que algo estava errado na cidade, mesmo que não soubessem exatamente o que. O medo de uma insurgência os tornara paranoicos e minuciosos. Qualquer viajante poderia ser um conspirador, qualquer mercadoria poderia ocultar armas. Aram, conhecendo bem o funcionamento das inspeções, sabia que precisava manter sua fachada impecável. Ele olhou de soslaio para o homem ao seu lado, que estava visivelmente tenso, ainda processando a confiança que havia depositado em Aram. A fila parou de repente, um burburinho de descontentamento e frustração se espalhou entre os mercadores e viajantes. A ordem tinha sido dada. Ninguém mais entraria na cidade naquele dia. Aram, com a mesma calma de sempre, saltou da carroça, deixando o homem ao seu lado completamente atônito. O companheiro de viagem, ainda nervoso e ansioso, fez menção de sair também, mas Aram o deteve com um simples gesto, sua voz firme: "Fique aqui. Cuide da carroça." O homem hesitou por um momento, mas acabou obedecendo, temendo que qualquer movimento errado pudesse comprometer tudo. Aram, agora sozinho, dirigiu-se em direção aos guardas que patrulhavam a entrada da cidade. Eles estavam tensos, mais duros do que o habitual, e olhavam com desconfiança cada pessoa que se aproximava. Quando Aram pediu para ver o chefe da guarda, foi prontamente repelido com uma resposta brusca: "Ele está muito ocupado para falar com qualquer um, especialmente em um dia como hoje." O guarda à sua frente era ríspido, claramente cansado da multidão e dos constantes pedidos. Mas Aram, sem perder a compostura, insistiu, mantendo um tom de voz sereno, mas carregado de autoridade. "Diga a ele que estou a serviço do rei de Zorós", disse Aram, firme, mas sem elevar a voz. "Tenho negócios importantes a tratar com Zarates. O rei de Zorós me enviou pessoalmente, e você sabe o quanto ele valoriza seus acordos com esta cidade. O nome de Zorós, um reino próximo, famoso por suas preciosas safiras, captou a atenção do guarda, ainda que de forma relutante.
A fama do reino e de suas pedras preciosas havia se espalhado por todas as cidades da região, e os negócios com o rei de Zorós eram conhecidos por serem lucrativos para todos os envolvidos. O guarda trocou olhares rápidos com seus companheiros, ainda desconfiado, mas consciente de que não podia ignorar completamente uma possível ligação com o rei de Zorós. "Espere aqui", grunhiu o guarda, com evidente má vontade. Ele virou-se e caminhou na direção de uma tenda próxima, claramente designada para os oficiais superiores. Aram ficou parado, seu rosto oculto pelo capuz, sua postura inabalável. Após uma espera considerável, o chefe da guarda finalmente apareceu. Era um homem de rosto fechado, olhar endurecido pela desconfiança, e claramente mal-humorado com a situação. Ele mediu Aram dos pés à cabeça, seus olhos percorrendo cada detalhe de suas vestes surradas e o capuz que lhe ocultava parcialmente o rosto. Para o chefe da guarda, Aram não parecia nada além de um indigente, alguém sem qualquer importância que ousava interromper seu precioso tempo. Com absoluto desprezo, o chefe da guarda questionou Aram, sua voz carregada de sarcasmo. "Então você é o tal enviado do rei de Zorós? Por Baal, você parece mais um enviado das catacumbas." Sua provocação arrancou risos dos guardas à sua volta, que se divertiam com a zombaria. Eles riram alto, aproveitando a oportunidade de se distraírem em meio ao caos que reinava naquele dia de inspeções e tensões. Para eles, Aram não passava de mais um charlatão tentando forçar sua entrada na cidade. Mas Aram permaneceu inabalável, sua expressão oculta pelo capuz, a tranquilidade refletida em cada um de seus movimentos. Sem pressa, ele retirou de suas vestes a safira rara que havia recebido de Saim, a pedra que parecia conter os segredos do universo em seu brilho profundo. Ao levantá-la à luz, a safira captou os raios do sol e refletiu um brilho deslumbrante que chamou instantaneamente a atenção de todos ao redor. O riso dos guardas cessou abruptamente, substituído por expressões de pura incredulidade. A boca do chefe da guarda se abriu em choque, e os outros guardas, que momentos antes riam, agora estavam boquiabertos, incapazes de esconder a admiração diante da beleza e valor da joia. "Ainda acha que vim das catacumbas?", disse Aram, sem parecer presunçoso, com uma calma cortante e voz carregada de uma confiança silenciosa. Os guardas não conseguiram responder, seus olhos ainda fixos na safira. O chefe da guarda, agora menos certo de si, coçou o queixo nervosamente, claramente reconsiderando seu julgamento inicial. A safira falava por si só, e, de repente, a presença de Aram parecia muito mais importante do que eles poderiam ter imaginado. O brilho da safira capturou imediatamente o olhar do chefe da guarda, que, movido pelo instinto de cobiça, estendeu a mão como se fosse sua por direito. Mas Aram, rápido como uma serpente, fechou a mão sobre a pedra antes que os dedos do guarda pudessem sequer roçar nela. Seu movimento foi calmo, controlado, mas deixava claro que não cederia à joia tão facilmente. "Esta safira", disse Aram com uma voz firme, "é um presente do rei de Zorós para o grande Karun al-Matuque." O chefe da guarda, frustrado com a resistência de Aram, tentou disfarçar seu interesse pessoal. "Eu a entregarei ao soberano", disse ele, tentando soar como alguém em posição de autoridade, mas seus olhos continuavam presos à pedra, reluzente e valiosa, como se já imaginasse ela em suas próprias mãos. No entanto, Aram, sem perder a compostura, foi enérgico sem ser ríspido, mantendo o controle total da situação. "Minhas instruções são claras", disse Aram, sua voz baixando, mas com um tom que impunha respeito. "O soberano Karun al-Matuque deve receber essa oferenda diretamente de minhas mãos. De outra forma, o rei Zorós saberia, e você conhece bem a reputação do reino. O descontentamento dele não se limitaria a palavras.
O grande soberano de Zarates certamente não ficaria satisfeito em saber que um presente tão valioso foi tratado com descaso ou que não chegou a ele da maneira que o rei desejava. Essas palavras atingiram o chefe da guarda como uma bofetada. Ele sabia que qualquer afronta ao reino de Zorós poderia resultar em consequências graves para a própria Zarates, e a última coisa que Karun al-Matuque desejaria seria um conflito ou ruptura com um reino tão rico e poderoso. O semblante do chefe da guarda mudou de imediato. Ele recuou, visivelmente nervoso, tentando manter a compostura enquanto assimilava o que Aram dissera. A cobiça deu lugar à cautela, e ele se viu forçado a ceder. Muito bem, disse ele, agora com uma voz mais contida, se essas são as instruções do rei, então você deve prosseguir. Com a situação resolvida a seu favor, Aram manteve sua postura calma, mas firme. Sem perder tempo, ele olhou para os guardas que ainda estavam boquiabertos com a Safira e, de maneira autoritária, mas sem arrogância, disse: cuidem da minha carroça e do meu companheiro de viagem. Diga a ele que aguarde até o meu retorno. Os guardas, ainda um pouco desconcertados pela situação e pela joia que tinham acabado de ver, apenas assentiram. Sabiam que Aram não era um simples viajante, e, depois de testemunharem como ele lidou com o chefe da guarda, não ousaram questionar sua autoridade. Aram, sem demonstrar qualquer preocupação com o que seu companheiro de viagem poderia pensar ao vê-lo entrando na cidade sem ele, virou-se e seguiu para dentro de Zarates. Sabia que a mente do homem estaria fervilhando de dúvidas, mas essa incerteza fazia parte do plano. Deixá-lo em suspense apenas servia para manter o controle da situação e seria mais eficaz para manter o homem fora de cena por um tempo preciso. Sem se voltar, ele adentrou os portões da cidade, deixando seu destino interligado ao do soberano Karun al-Matuque e aos planos que ainda estavam para se desenrolar. Aram, agora autorizado a entrar, caminhou, junto do chefe da guarda, pelo vasto e movimentado centro de Zarates, dirigindo-se ao imponente castelo onde residia o soberano Karun al-Matuque. As ruas de Zarates eram uma mistura vibrante de cores e sons, com mercadores gritando para anunciar seus produtos e cidadãos comuns apressados com seus afazeres. Apesar do aparente caos, havia uma ordem estabelecida. As muralhas do castelo se erguiam à distância, uma visão que dominava o horizonte da cidade. O castelo era uma fortaleza de pedra e mármore, cercada por altos muros que refletiam o poder e a opulência do soberano. À medida que se aproximava, Aram notava a mudança no ambiente. O cheiro dos mercados dava lugar ao ar perfumado que emanava dos jardins internos da cidadela. Ao chegar aos portões do castelo, os guardas, informados pelo chefe da guarda, permitiram sua entrada sem questionamentos. Aram cruzou o grande pátio pavimentado em mármore polido, onde fontes imponentes jorravam água em arcos delicados, refletindo a luz do sol em todas as direções. O caminho que o levava até as portas principais do castelo era ladeado por colunas adornadas com detalhes em ouro, enquanto mosaicos incrustados nas paredes contavam histórias das vitórias e conquistas de Karun al-Matuque. O luxo era evidente em cada canto, desde os guardas ricamente vestidos com armaduras ornamentadas até os grandes candelabros que pendiam do teto, exibindo cristais que captavam a luz com esplendor. Ao entrar no castelo, Aram foi imediatamente tomado pela opulência que encontrava em cada passo. Os corredores eram revestidos de tapeçarias finas, tecidas com fios de ouro e prata, representando as lendas de Zarates e as grandes batalhas que Karun liderara. As paredes eram decoradas com armas antigas, troféus de batalhas, e grandes retratos do soberano, em poses de glória e autoridade. Lustres maciços pendiam do teto, iluminando o caminho com velas perfumadas que lançavam sombras suaves pelo chão de mármore impecável. Enquanto Aram avançava, podia ouvir ao fundo o som de instrumentos suaves e a risada abafada de cortesãos, contrastando com o silêncio imponente dos guardas que o acompanhavam.
Enquanto Arã avançava pelo opulento castelo, seus olhos foram atraídos por duas portas imponentes e fechadas que pareciam diferentes das outras. Elas eram ainda mais altas, esculpidas em madeira escura, incrustadas com ouro e pedras preciosas, com um ar de mistério que fazia até os guardas ao redor evitarem olhá-las diretamente. A curiosidade de Arã o venceu por um momento, e ele virou-se para o chefe da guarda que o acompanhava e perguntou, com uma voz calma e controlada: "O que há atrás dessas portas?" O chefe da guarda, após uma breve hesitação, respondeu com uma mistura de reverência e orgulho: "Atrás dessas portas está o maior tesouro de Karun al-Matuk, seu harém, onde mais de 80 concubinas vivem sob sua proteção e servidão." O tom de sua voz indicava o poder absoluto que Karun exercia, não apenas sobre a cidade e seus súditos, mas também sobre essas mulheres. "Elas são o orgulho do soberano", continuou o guarda, com um toque de admiração que mal disfarçava o controle opressor que Karun mantinha sobre elas. Arã absorveu essa informação em silêncio, seu olhar ainda fixo nas portas fechadas. Ele compreendia o que aquilo simbolizava, não apenas a luxúria e a ostentação do soberano, mas também a extensão do domínio que Karun tinha sobre as vidas à sua volta. O harém era o reflexo mais íntimo do poder absoluto que ele exercia, o símbolo de uma opulência que escondia o controle e o desespero de tantas vidas ali confinadas. Mas, por ora, Arã manteve sua compostura, sabendo que havia mais em jogo do que apenas o que estava por trás daquelas portas. Seguiu adiante, suas perguntas em relação ao harém guardadas em sua mente, enquanto continuava a se dirigir ao trono, consciente de que cada peça desse palácio, cada detalhe, era parte de um jogo de poder que ele estava prestes a influenciar de maneira decisiva. Arã e o chefe da guarda avançaram pelos corredores do castelo até chegarem a uma ampla antessala. O ambiente era decorado de maneira opulenta, com tapeçarias ricas e lustres pendentes, mas o que dominava o espaço era uma mesa ornada no centro, atrás da qual estava sentado um homem gordo e calvo, cujo semblante mostrava tanto tédio quanto autoridade. Ele era o encarregado de receber todos que desejassem se reportar ao soberano, o grande filtro para aqueles que ousavam solicitar audiência com Karun al-Matuk. À sua frente, uma fila de cortesãos, mercadores e outros súditos esperava pacientemente, aguardando sua vez. Contudo, o chefe da guarda, sem qualquer hesitação, ignorou a fila completamente e foi diretamente ao homem. Ele se inclinou e murmurou algo ao seu ouvido, e, de imediato, os olhos do homem gordo fixaram-se em Arã. O olhar de tédio que antes dominava seu rosto desapareceu, substituído por uma expressão de curiosidade e leve apreensão. Arã, envolto em seu capuz, permaneceu quieto e imperturbável, como sempre. O homem gordo fez um gesto com a mão, ignorando a fila atrás de si e chamando Arã para se aproximar. O movimento era quase imperceptível, mas carregado de uma autoridade discreta. O salão caiu em um silêncio curioso, enquanto todos os que estavam esperando notaram a ação e começaram a murmurar entre si. O fato de alguém ser atendido diretamente, sem esperar, indicava que aquele visitante trazia algo importante ou que estava ali por um motivo especial. Arã, percebendo o peso do momento, caminhou até a mesa, sentindo os olhos de todos ao seu redor fixos nele. O homem gordo, sentado atrás da mesa ornamentada, observava Arã com olhos perscrutadores. Depois de um momento de silêncio tenso, ele gesticulou com a mão gorda e anelada, indicando que queria ver a Safira. "Mostre-me a Safira", disse ele, a voz carregada com uma mistura de autoridade e curiosidade. Arã, contudo, permaneceu imóvel. Seu rosto coberto pelo capuz revelava apenas uma leve hesitação. "A Safira", respondeu Arã, "só será exibida na presença do soberano, como instruído pelo rei de Zorós." Suas palavras foram firmes, mas comedidas.
Aran sabia que a situação exigia cuidado, pois cada palavra podia moldar seu destino dentro do castelo. O homem gordo, ofendido pela recusa, endireitou-se na cadeira e fez uma pausa para afirmar seu poder. Sua expressão tornou-se rígida e seu tom, imponente. Eu sou os olhos, os ouvidos e as mãos do grande Karun al-Matuque, ele afirmou, sua voz carregada de um tom quase ameaçador. Nada passa por mim sem minha aprovação. Aran, agora consciente da delicadeza da situação, ponderou por um instante. Embora relutante, ele entendeu que insistir mais poderia comprometer sua entrada definitiva nos aposentos de Karun al-Matuque. Com um movimento suave e calculado, ele alcançou o manto e, sem pressa, retirou a safira de suas vestes. Ao erguer a joia, o brilho profundo do safiro cintilou sob a luz da sala, iluminando o rosto gordo do homem à sua frente. A pedra parecia conter um brilho místico, sua pureza e valor inquestionáveis, e por um breve momento, até o homem de ar arrogante ficou boquiaberto diante da beleza inegável da safira. O homem gordo ficou inicialmente surpreso com a visão da safira, seus olhos arregalados enquanto admirava a pedra com fascinação. Que safira magnífica, disse ele, a voz carregada de admiração. Inigualável, sem dúvida. Por um breve instante, o brilho da joia pareceu capturar toda a atenção do homem e dos guardas ao redor. No entanto, logo em seguida, sua expressão fechou abruptamente, e o brilho em seus olhos deu lugar a um olhar frio e calculista. Mas essa safira, continuou ele, o tom agora mais sombrio, não é de Zoroz. Essa pedra vem das montanhas de Marzak, um território distante que só poucos têm acesso. Aran permaneceu impassível, mas por dentro começou a perceber que a situação havia tomado um rumo inesperado. E mais, o homem prosseguiu, sua voz ganhando um tom acusador, o rei de Zoroz morreu há mais de um ano. Seus filhos estão em uma guerra fratricida pelo trono, devastando o reino. E você ousa chegar aqui fingindo ser um emissário real. A acusação pairou no ar por um momento, o ambiente carregado de tensão. O homem gordo se virou rapidamente para o chefe da guarda, seus olhos brilhando de satisfação por ter desmascarado o suposto impostor. Prendam-no, ordenou ele, com uma voz cheia de autoridade. Depois eu decidirei o que fazer com ele. O chefe da guarda, obediente e sem questionar, começou a se mover em direção a Aran, as mãos já indo em direção à espada em seu cinto. O chefe da guarda, sem perder tempo, chamou reforços. Vários guardas se aproximaram rapidamente, obedecendo a sua ordem sem questionar. Juntos, eles avançaram sobre Aran, agarrando-o pelos braços com força. Aran, que até então mantinha um semblante calmo e controlado, perdeu completamente a compostura. Seus olhos se arregalaram de medo e, pela primeira vez, sua voz saiu em um tom desesperado. O soberano Karun al-Matuque está em perigo, ele gritou, sua voz ecoando pelos grandiosos corredores do palácio. Eu sou o único que pode salvá-lo. As palavras de Aran, que ele esperava serem levadas a sério, caíram sobre ouvidos indiferentes e zombeteiros. Os guardas, que o arrastavam pelos corredores luxuosos, começaram a rir, suas gargalhadas altas ressoando nas paredes adornadas do palácio. Para eles, aquilo era uma cena absurda, um homem, até então misterioso e ameaçador, agora implorando e clamando por algo que não fazia sentido para eles. A cada tentativa de Aran de se soltar, mais forte era a pressão dos guardas sobre ele. Seu desespero só servia para aumentar a diversão deles. Enquanto era arrastado, a opulência do palácio parecia zombar de sua fraqueza, e os risos dos guardas tornavam a humilhação ainda maior. Eles o arrastavam sem piedade, ignorando seus gritos desesperados, enquanto os corredores pareciam intermináveis.
Arã estava em uma situação de completo desespero, e a sensação de impotência só aumentava à medida que os guardas o arrastavam, indiferentes às suas súplicas. Os guardas arrastaram Arã pelos corredores até uma escada estreita que descia profundamente sob o palácio. As risadas e zombarias que antes ecoavam pelos corredores se tornaram mais frias e cruéis à medida que eles se aproximavam do calabouço. A opulência e o luxo do palácio logo deram lugar a um ambiente sombrio, onde o ar era denso com o cheiro de podridão. O chão irregular estava coberto de sujeira e excrementos, tornando o caminho ainda mais difícil para Arã, que mal conseguia se manter de pé enquanto era arrastado. Sem qualquer cerimônia, os guardas abriram uma porta pesada que rangeu com um som agourento. Lá dentro, um calabouço escuro e imundo os esperava. O chão era coberto por palha suja e restos de comida apodrecida, e a única fonte de luz vinha de uma pequena abertura no alto da parede, longe demais para oferecer qualquer conforto. Os guardas, sem sequer dar uma segunda olhada para Arã, o jogaram brutalmente dentro da cela. Ele caiu pesadamente no chão, ficando com seu manto sujo de detritos, e o baque de seu corpo ecoou pelo espaço vazio. A porta foi fechada com um estrondo. Agora, Arã estava sozinho naquele lugar escuro e nauseante. O cheiro insuportável de excrementos e a sensação pegajosa do chão sob suas mãos o deixavam ainda mais ciente de sua situação desesperadora. A luz que vinha da pequena abertura mal iluminava seu rosto, e a cela, envolta em sombras, parecia um reflexo de sua própria ruína. Na escuridão do calabouço, Arã, com o capuz ainda cobrindo sua cabeça, sentiu uma brisa fria percorrer o ambiente, algo incomum naquele lugar abafado e claustrofóbico. Ele sabia o que aquilo significava. Zafar estava ali. O gênio, invisível a princípio, se materializou lentamente, sua presença preenchendo o espaço com um peso opressivo. Arã, percebendo a oportunidade, ergueu-se com dificuldade e, com voz suplicante, implorou: Zafar, conceda-me meu terceiro desejo. Tire-me daqui. Mas Zafar, ao contrário de suas visitas anteriores, estava sombrio e cheio de desprezo. Seu semblante não carregava mais a paciência de outrora. Não, disse ele com firmeza, sua voz fria reverberando pelas paredes sujas da cela. Você não merece mais um desejo. Estou profundamente decepcionado com você. A respiração de Arã ficou presa em sua garganta, seus olhos ocultos pelo capuz, mas seu corpo revelava o medo que sentia. Zafar continuou, sem oferecer qualquer misericórdia: você poderia ter sido o agente de uma mudança que ecoaria por todos os cantos do mundo. O caos que você poderia ter criado teria derrubado tiranos e sacudido impérios. Mas o que fez? Você se acovardou. A voz de Zafar gotejava com desprezo. Confiaram em você, depositaram a fé em suas ações, e na primeira oportunidade, você se entregou como um alcaguete patético, na esperança de ganhar migalhas do poder. Você não é digno do poder que dei a você. Você é o pior tipo de ser humano que existe, um covarde. Arã, em choque, mal conseguia processar as palavras. Zafar se aproximou, e seus olhos, brilhando no escuro, encararam Arã diretamente. Mesmo com o maior poder do mundo ao seu alcance, você continua sendo o que sempre foi, um covarde, porque essa é a sua natureza. Zafar pausou, deixando que suas palavras afundassem na mente de Arã. Foi uma perda de tempo achar que você poderia mudar, que poderia ser algo mais. E agora, você colherá o que plantou. A mudança que eu queria? Ela virá, mas você não fará parte dela. Com essas palavras, Zafar desapareceu tão rapidamente quanto havia chegado, deixando Arã sozinho, devastado, em meio à escuridão de sua cela. O som de sua respiração pesada e o eco das palavras de Zafar eram a única companhia que lhe restava.
2 longos dias se passaram desde a visita de Zafar, e Aram continuou preso naquela cela imunda, com a mente perturbada pelas palavras do gênio. O tempo parecia arrastar-se de maneira cruel, enquanto ele se alimentava apenas dos restos de comida jogados pelos guardas, como se fosse um animal a ser esquecido. O cheiro de podridão e sujeira era constante, misturado ao som ocasional de passos que ecoavam nos corredores do calabouço. O peso da decepção de Zafar e o fracasso que sentia em seu peito o consumiam. Mas não era apenas o silêncio de sua cela que preenchia o ar. De tempos em tempos, através da pequena abertura no teto, sons distantes chegavam até Aram. Gritos, brados e o estrondo de objetos sendo quebrados ecoavam pela cidade de Zarates. Eram sons de inquietação, sinais claros de que algo estava acontecendo além das muralhas do palácio. Tumultos varriam as ruas de Zarates, e Aram, embora trancado em seu calabouço, podia sentir a tensão crescente que tomava conta da cidade. Fim da parte 6.